Pare tudo o que você está fazendo agora e me escute com atenção, porque o que vou revelar nos próximos minutos pode literalmente salvar sua família da destruição espiritual que está acontecendo dentro da sua casa neste exato momento, sem você perceber. Antes de continuar, se você quer receber mais mensagens poderosas como esta que vão transformar sua vida espiritual, aperte o botão inscrever-se agora. Ative o sininho das notificações, porque o YouTube não mostra nossos vídeos para quem não está inscrito. E deixe seu like para que esta mensagem alcance milhares de famílias que estão sofrendo ataques demoníacos silenciosos dentro de suas próprias casas. Faça isso agora antes que você esqueça, porque se você não fizer, o algoritmo vai esconder este vídeo e você pode perder a resposta que Deus preparou especificamente para o seu momento de aflição. Você já sentiu que há algo profundamente errado dentro da sua casa? Uma opressão inexplicável que aperta seu peito quando você entra pela porta, uma inquietação que não te deixa dormir em paz mesmo quando está exausto. Brigas constantes que explodem do nada sem motivo aparente. Doenças que aparecem de repente e drenam toda a sua energia. Problemas financeiros que consomem tudo o que você conquista, não importa quanto você trabalhe. Se você está sentindo pelo menos 3 dessas coisas agora mesmo, não ignore este sinal, porque o Espírito Santo orquestrou seu encontro com esta mensagem para revelar algo que vai chocar você sobre a guerra espiritual que está acontecendo no seu lar, enquanto você dorme, come, conversa com sua família, sem a menor ideia de que forças invisíveis estão operando para destruir tudo o que você ama. Meu irmão, minha irmã, o que vou compartilhar com você nos próximos minutos não é teoria teológica ou conhecimento religioso superficial. Isso é revelação direta do Espírito Santo sobre a realidade assustadora de como demônios têm permissão legal para habitar dentro de casas cristãs quando certas portas espirituais são deixadas abertas. E mais importante ainda, vou te ensinar exatamente como fechar essas portas permanentemente e estabelecer uma proteção angelical tão poderosa que nenhuma força das trevas conseguirá atravessar. O inimigo tem estratégias específicas e personalizadas contra cada família. Ele estudou você durante anos, conhece seus pontos fracos com precisão cirúrgica, sabe exatamente onde atacar para causar o máximo de destruição com o mínimo de esforço. Mas o que ele não contava, o que o faz tremer de pavor neste momento, é que você descobriria hoje a arma secreta que Deus colocou à disposição do seu povo, mas que 99% dos cristãos nunca aprenderam a usar corretamente para proteger cada centímetro do território que foi dado a você. Espere, não saia deste vídeo ainda, porque o que vou revelar no próximo minuto é tão impactante que pode mudar completamente o destino da sua família nas próximas 24 horas. E se você perder essa informação por pular o vídeo agora, você pode continuar sofrendo ataques espirituais por meses ou até anos, sem necessidade. Deixa eu te fazer uma pergunta direta e honesta. Quantas vezes você já acordou no meio da noite sentindo uma presença maligna no quarto? Quantas vezes você já entrou em casa e sentiu vontade de sair correndo porque o ambiente estava pesado demais? Quantas discussões absurdas já aconteceram na sua casa, onde as pessoas falaram coisas horríveis que nunca falariam em condições normais, como se outra voz estivesse falando através delas? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, preste muita atenção, porque você não está louco, você não está imaginando coisas, você não está exagerando. Você está experimentando atividade demoníaca real e documentada nas Escrituras, que precisa ser confrontada hoje, não amanhã, não na próxima semana, mas hoje mesmo, antes que seja tarde demais. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora, como se houvesse uma guerra invisível acontecendo no seu lar. E sabe de uma coisa que vai te chocar?
Você está absolutamente certo. Não é paranoia, não é depressão, não é estresse, porque a palavra de Deus nos revela, em Efésios 6:12, que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E a sua casa não é apenas 4 paredes e um teto, como você sempre pensou. Ela é um território espiritual, em disputa que precisa ser consagrado, protegido e selado com o sangue de Jesus Cristo e com a autoridade que Deus delegou aos seus anjos guerreiros. E se você não fizer isso conscientemente e intencionalmente, sua casa permanecerá vulnerável aos ataques que estão destruindo famílias cristãs inteiras ao redor do mundo neste exato momento. Você sabe por que algumas casas transbordam paz e prosperidade, enquanto outras parecem um campo de guerra constante, onde tudo dá errado ao mesmo tempo? Eu vou te contar um segredo que pastores raramente ensinam nos púlpitos, porque é informação espiritual avançada, que incomoda pessoas religiosas, mas que está claramente revelada nas Escrituras. Existem famílias que entenderam o princípio espiritual da cobertura celestial e fecharam toda a porta de entrada para o inimigo através de consagração radical, enquanto outras deixaram brechas escancaradas através do pecado oculto, da idolatria disfarçada de tradição religiosa, de objetos contaminados que alguém trouxe como presente sem saber a origem espiritual, de palavras de maldição que foram proferidas por pessoas que entraram naquele ambiente carregando inveja, ciúme ou raiva no coração. E essas brechas funcionam como convites legais para demônios específicos estabelecerem residência permanente naquela casa. O Espírito Santo me mostrou algo profundo e perturbador sobre você enquanto preparo esta mensagem. Ele me revelou através de visão espiritual que você não está aqui assistindo isso por coincidência ou por acaso do algoritmo. Este é um momento kairos na sua vida, um tempo específico ordenado por Deus, onde o céu se abre para responder ao clamor silencioso do seu coração, que às vezes nem você mesmo consegue colocar em palavras. E eu preciso que você entenda a gravidade eterna e, ao mesmo tempo, a beleza transformadora do que está prestes a acontecer nos próximos minutos. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque esta pode ser a mensagem mais importante que você vai ouvir este ano. E se o YouTube não te notificar dos próximos vídeos, você pode perder revelações que Deus quer te dar através deste ministério. Então, aperta o botão vermelho de inscrever-se embaixo do vídeo agora. E se você está sentindo o Espírito Santo tocando seu coração neste momento, deixe um comentário dizendo amém para que eu possa orar especificamente por você e sua família. Deus não apenas permite que você ore pela proteção da sua casa como se fosse um privilégio opcional. Ele ordenou e comandou que você fizesse isso, como parte essencial da sua responsabilidade espiritual como filho de Deus. Ele estabeleceu anjos guerreiros poderosos que estão em alerta máximo, prontos para executar ordens divinas quando você abre a boca com fé e autoridade espiritual delegada pelo sangue de Jesus. São Miguel Arcanjo não é uma figura mitológica inventada pela religião ou uma lenda católica sem fundamento bíblico, como alguns ensinam erroneamente. Ele é mencionado claramente nas Escrituras Sagradas como o grande príncipe celestial que peleja especificamente pelo povo de Deus contra as forças demoníacas de alto escalão. Aquele que tem autoridade suprema sobre as hostes angelicais que combatem as forças das trevas em batalhas que acontecem agora mesmo nas regiões celestiais sobre sua casa. E quando você invoca o nome poderoso de Deus e clama pela intervenção celestial com fé genuína,
Você está ativando uma dimensão espiritual sobrenatural que a maioria dos cristãos mornos e religiosos nunca experimentou na vida, porque eles ficam presos em rituais vazios sem entender o poder real que está disponível. Mas espere, há algo que você precisa saber antes de continuarmos, algo tão chocante e ao mesmo tempo tão libertador que vai mudar completamente sua compreensão sobre guerra espiritual e proteção divina para sempre. A sua casa não é atacada por acaso ou por azar. Não é porque você é uma pessoa ruim ou porque Deus te abandonou. Existe um motivo estratégico e específico pelo qual o inimigo está investindo tempo, recursos demoníacos e energia das trevas para destruir a paz do seu lar. E esse motivo tem tudo a ver com o propósito eterno gigantesco que Deus planejou para a sua família antes mesmo da fundação do mundo. Um propósito tão poderoso e ameaçador para o reino das trevas, que se você descobrir e ativar esse propósito, você vai causar estragos irreversíveis nos planos de Satanás para sua cidade e região. Quando Satanás olha para sua casa, através dos olhos espirituais malignos dele, ele não vê apenas uma família comum, lutando para sobreviver no dia a dia. Ele não vê apenas mais um cristão mediano indo para a igreja aos domingos. Ele vê uma ameaça mortal e perigosa aos planos macabros dele. Ele enxerga o potencial explosivo de filhos e filhas de Deus que vão impactar gerações inteiras, que vão trazer o reino dos céus para a terra de forma visível e transformadora, que vão destruir fortalezas espirituais milenares na sua cidade através de oração e jejum, que vão salvar almas do inferno através do testemunho poderoso de uma vida transformada. E é exatamente por isso que ele concentra tanto esforço demoníaco, tanta energia das trevas, tantos ataques coordenados para tentar desestabilizar o ambiente do seu lar antes que você acorde para o gigante espiritual que existe dentro de você. Você já parou para pensar por que algumas famílias sofrem ataques espirituais tão intensos e devastadores, enquanto outras parecem viver em uma tranquilidade relativa, sem grandes problemas? Não é injustiça divina, como alguns pensam, blasfemando contra o caráter de Deus. Não é falta de fé, como pregadores legalistas tentam te fazer acreditar para te colocar em condenação. É estratégia demoníaca militar, direcionada com precisão cirúrgica, exatamente para aqueles que representam maior perigo e ameaça para o reino das trevas. E se você está sofrendo ataques pesados, parabéns. Isso significa que o inimigo te identificou como alguém perigoso para os planos dele. Se você está entendendo isso agora e reconhece que sua família tem um propósito gigantesco, escreve propósito nos comentários agora para eu saber que você está compreendendo a revelação que o Espírito Santo está trazendo. Agora, preste atenção no que vou revelar, porque isso vai abrir seus olhos espirituais de uma forma que você nunca imaginou. A Bíblia nos mostra em Daniel 10 que existem príncipes demoníacos estabelecidos sobre regiões, cidades e até mesmo sobre casas. E esses seres malignos não desistem facilmente do território, o que eles acham que controlam. Quando Daniel orou e jejuou por 21 dias, ele não estava esperando Deus responder. Deus havia respondido no primeiro dia. Mas havia uma batalha acontecendo nas regiões celestiais, entre o anjo Miguel e o príncipe da Pérsia, que estava tentando impedir que a resposta chegasse até Daniel. Você consegue compreender a magnitude disso? Existem batalhas sendo travadas neste exato momento sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus filhos, e você tem o poder e a autoridade em Cristo para decretar vitória e ordenar que os anjos de Deus estabeleçam um cerco de proteção que nenhum demônio conseguirá atravessar. O que vou falar agora vai chocar você, mas é a mais pura verdade revelada nas Escrituras.
Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, o que significa que você carrega dentro de si uma autoridade espiritual que os anjos reconhecem e os demônios temem. Quando Jesus derrotou a morte na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, ele não apenas conquistou salvação para sua alma, ele recuperou a autoridade que havia sido perdida no Jardim do Éden e delegou essa autoridade para cada filho e filha de Deus que crê em seu nome. Em Lucas 10:19, Jesus declara: Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Isso não é uma promessa vazia, isso é um decreto celestial, uma carta de poderes assinada com o sangue do Cordeiro de Deus. E quando você entende essa verdade, sua vida de oração nunca mais será a mesma. Você sente Deus falando com você agora? Seu coração está acelerado porque você reconhece sua história no que estou dizendo? Quantas noites você já passou acordado sentindo uma angústia inexplicável? Quantas vezes você já entrou em casa e sentiu aquele peso no ambiente, como se algo invisível estivesse sugando toda a sua energia e alegria? Minha irmã, meu irmão, isso não é normal. Isso não é apenas estresse ou cansaço físico, isso é manifestação de atividade demoníaca que precisa ser confrontada com a autoridade do nome de Jesus Cristo. O Salmo 91 nos dá uma promessa poderosa que precisa ser ativada sobre sua vida e sobre sua casa hoje. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te refugiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Pare tudo agora. Inspire fundo e deixe o Espírito Santo falar diretamente ao seu coração, porque o que vou compartilhar com você não veio da minha mente ou do meu conhecimento teológico. Isso é uma revelação que o próprio Deus está derramando sobre sua vida neste momento exato. Sua casa precisa ser consagrada novamente. Cada cômodo precisa ser lavado no sangue de Jesus. Cada objeto que não glorifica a Deus precisa ser removido. Cada palavra de maldição que foi proferida dentro daquelas paredes precisa ser quebrada e anulada através da oração de fé. Você não pode mais permitir que o inimigo tenha portas abertas na sua casa através de objetos de idolatria, imagens que não apontam para o Deus verdadeiro, músicas que invocam espíritos malignos, programas de televisão que trazem violência e imoralidade para dentro do seu lar. Josué 24:15 declara uma verdade que toda família precisa decretar. Escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é uma sugestão, isso é uma decisão radical que define o destino espiritual de toda a sua descendência. Acalme seu coração, respire devagar, porque o Espírito Santo está prestes a te tocar de uma maneira que você nunca experimentou antes. E eu preciso que você esteja completamente aberto e receptivo para o que Deus quer fazer na sua vida hoje. Existem demônios que foram designados especificamente para destruir famílias. Eles têm nomes e funções específicas. Espírito de discórdia que causa brigas constantes entre marido e mulher. Espírito de enfermidade que traz doenças crônicas que a medicina não consegue explicar. Espírito de pobreza que impede que o dinheiro permaneça na casa, mesmo quando há trabalho e esforço. Espírito de depressão e suicídio que atormenta principalmente os jovens e adolescentes. Espírito de vício que escraviza através de drogas, álcool, pornografia e outros comportamentos destrutivos. Mas a palavra de Deus nos garante em 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo.
O Espírito Santo que habita dentro de você é infinitamente mais poderoso do que todas as hostes demoníacas juntas. E quando você ora com fé e autoridade espiritual, os céus se movem e os anjos são enviados para executar a ordem divina. Nunca contei isso antes, mas preciso compartilhar com você uma experiência que vai ilustrar perfeitamente o que estamos falando. Há alguns anos atrás, eu estava ministrando para uma família que sofria ataques espirituais devastadores. A filha adolescente tentava suicídio repetidamente. O filho mais velho havia se envolvido com drogas pesadas. O casamento estava à beira do divórcio. As finanças tinham colapsado completamente e parecia não haver nenhuma esperança de restauração. Quando entrei naquela casa para orar, o Espírito Santo me mostrou que havia objetos de feitiçaria escondidos nas paredes durante a construção, trabalhos de macumba que haviam sido enterrados no terreno e palavras de maldição que uma pessoa da própria família havia proferido anos atrás em um momento de raiva. Fizemos uma limpeza espiritual completa, quebramos toda a maldição, expulsamos todo o demônio em nome de Jesus, consagramos cada cômodo com óleo ungido e oramos por 3 horas seguidas, clamando pela intervenção celestial e pela proteção dos anjos de Deus. E você sabe o que aconteceu? Em questão de semanas, aquela família foi completamente transformada. A filha foi liberta dos pensamentos suicidas, o filho entrou em uma clínica de recuperação e hoje está restaurado e servindo a Deus. O casamento foi salvo e eles renovaram os votos. As finanças começaram a prosperar de forma sobrenatural, porque quando você fecha as portas para o inimigo e abre as janelas dos céus, a bênção de Deus flui sem obstáculos. Se você chegou até aqui, não foi acaso. Foi Deus orquestrando um encontro divino entre sua palavra e sua necessidade. Urgente! E eu preciso que você entenda que este não é apenas mais um vídeo religioso ou mais uma oração bonita. Isso é uma intervenção celestial na sua vida. Um momento onde o véu entre o natural e o sobrenatural se rasga e o poder de Deus invade sua realidade concreta. A Bíblia nos mostra em Apocalipse 12, 7, 9, a guerra que aconteceu nos céus quando Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão e seus anjos, e o dragão foi expulso. Esse mesmo Miguel que venceu Satanás no céu está disponível para lutar as batalhas da sua casa quando você clama com fé sincera. Você não está sozinho nesta guerra. Você tem o exército celestial ao seu lado. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você tem o sangue de Jesus que clama por vitória. Você tem a palavra de Deus que é a espada afiada que divide alma e espírito. E quando você junta todos esses elementos em uma oração de fé, os portões do inferno não podem prevalecer contra você e sua família. Este é seu momento Kairos, o tempo específico de Deus, onde Ele está pronto para virar o jogo da sua vida, para transformar derrota em vitória, maldição em bênção, opressão em liberdade. E você não pode deixar essa oportunidade passar, porque o inimigo vai tentar de todas as formas distrair você, fazer você adiar, convencer você de que isso não vai funcionar, plantar dúvidas no seu coração. Mas eu estou aqui como uma voz profética te dizendo: não ignore esta mensagem. O que acontece a seguir pode literalmente salvar sua família da destruição, pode preservar o casamento que estava à beira do colapso, pode libertar seu filho que está preso em vícios, pode abrir as portas da provisão financeira que estava bloqueada, pode trazer cura para aquela doença que os médicos disseram ser incurável. Mas você precisa agir agora, você precisa orar agora, você precisa decretar agora a proteção celestial sobre sua casa. O Espírito de Deus me revelou que enquanto você lê estas palavras, há um processo de preparação acontecendo no mundo espiritual. Os anjos já estão se posicionando. O sangue de Jesus já está sendo aplicado profeticamente sobre sua vida.
E tudo o que falta é você abrir sua boca e liberar em decreto de fé a oração que vai selar sua casa com proteção divina e expulsar toda a força demoníaca que estava operando contra você e sua família. Em Isaías 54:17, Deus promete: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Essa promessa é para você hoje, mas ela precisa ser ativada através da sua fé declarada em oração. Você pode tentar ignorar, mas Deus não vai desistir de você. Ele te trouxe até aqui porque Ele tem um plano específico para a sua vida e para a sua família que vai além da sua compreensão natural. E esse plano só pode se manifestar plenamente quando você assume a posição de sacerdote do seu lar e estabelece cobertura espiritual sobre todos que vivem debaixo do seu teto. Não importa se você é homem ou mulher, casado ou solteiro, se tem filhos ou não, se você tem uma casa própria ou mora de aluguel, o princípio espiritual é o mesmo. Você tem autoridade para consagrar o território que Deus colocou sob sua responsabilidade, e quando você faz isso com fé sincera e obediência radical, o céu responde e os anjos de Deus montam guarda ao redor da sua habitação dia e noite sem cessar. O Salmo 34:7 confirma: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso significa que existe literalmente um acampamento angelical invisível aos olhos naturais, mas absolutamente real no mundo espiritual, que está designado para proteger aqueles que reverenciam e obedecem ao Senhor. Silencie o coração, respire devagar, porque o que vou compartilhar agora vai surpreender você e, ao mesmo tempo, vai fazer perfeito sentido no seu espírito. A sua casa não é apenas um lugar físico onde você come, dorme e guarda suas coisas. Sua casa é um altar espiritual que pode estar consagrado a Deus ou profanado pelo inimigo. Não existe meio termo, não existe neutralidade espiritual. Ou sua casa é um santuário de paz e presença divina, ou é um campo de batalha onde o inimigo opera livremente através das brechas que foram abertas. Deuteronômio 28 nos mostra as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. E uma das primeiras áreas mencionadas é exatamente a casa. Bendita serás tu na cidade, e bendita serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Mas quando há desobediência, maldita serás tu na cidade e maldita serás no campo. Isso mostra que Deus se importa profundamente com o ambiente onde vivemos e com as condições espirituais que prevalecem dentro dos nossos lares. Talvez você esteja se perguntando neste momento: como eu faço isso? Como eu consagro minha casa? Como eu estabeleço essa proteção celestial? E eu vou te guiar passo a passo, mas primeiro você precisa entender que isso não é um ritual mágico ou uma fórmula religiosa vazia. Isso é um ato de fé que brota de um coração sincero, que reconhece total dependência de Deus e que está disposto a remover todo obstáculo que impede a bênção divina de fluir livremente. Primeiro você precisa fazer uma limpeza física e espiritual. Remover todo objeto que não glorifica a Deus, imagens de santos que você adora ao invés de apenas honrar, objetos de religiões que não servem ao Deus verdadeiro, amuletos e talismãs, livros de ocultismo e feitiçaria, músicas que invocam demônios através de letras obscenas, filmes e séries que trazem violência gratuita e imoralidade sexual. Tudo isso precisa sair da sua casa porque são portas abertas para a atividade demoníaca. Segundo, você precisa pedir perdão por todo o pecado cometido dentro daquelas paredes, por palavras de maldição que foram proferidas, por atos de violência ou imoralidade que aconteceram.
confesse diante de Deus e aplique o sangue de Jesus sobre cada memória ruim, cada trauma, cada ferida que precisa ser curada. Terceiro, você vai fazer uma caminhada profética pela sua casa, ungindo cada porta e janela com óleo enquanto ora e declara versículos bíblicos específicos de proteção. E, finalmente, você vai fazer uma oração poderosa, clamando pela intervenção celestial e pela designação de anjos para montar guarda permanente ao redor do seu lar. O que você está sentindo no peito agora é o Espírito confirmando que esta é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Não é emoção manipulada, não é psicologia barata. É o toque genuíno do Espírito Santo que reconhece quando uma alma está pronta para receber revelação e transformação. Hebreus 1:14 nos ensina que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso significa que os anjos não estão ociosos no céu esperando alguma coisa acontecer. Eles estão ativamente trabalhando a favor dos filhos de Deus aqui na terra. Mas eles precisam de ordens divinas para agir. E essas ordens são liberadas quando você ora conforme a vontade revelada de Deus nas Escrituras. Quando você clama pelo nome de Jesus e invoca a proteção celestial, você não está pedindo um favor. Você está reivindicando uma promessa. Você está ativando uma aliança de sangue que foi estabelecida no Calvário e que garante vitória sobre todo o poder do inimigo. Algo está mudando em você enquanto lê estas palavras. Você sente o peso de anos de opressão começando a se quebrar. A confusão mental que te atormentava está sendo dissipada pela luz da verdade. A angústia que apertava seu peito está sendo substituída por uma paz sobrenatural. E isso não é coincidência. É o poder de Deus, operando através da palavra revelada, que está penetrando nas camadas mais profundas do seu espírito. Filipenses 4, 6, 7 nos exorta: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos entendimentos em Cristo Jesus. Essa paz, que excede o entendimento, é exatamente o que sua casa precisa. É o ambiente espiritual que vai permitir que você e sua família prosperem em todas as áreas da vida, sem os ataques constantes do inimigo. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus para o seu coração neste momento preciso da sua jornada. E se você não agir agora, se você deixar para depois, se você adiar essa decisão, o inimigo vai usar essa hesitação para roubar de você a vitória que está ao alcance da sua mão. Provérbios 3:33 declara: a maldição do Senhor está na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoa. Você quer viver debaixo de maldição ou debaixo de bênção? A escolha é sua. Deus já fez a parte dele, provendo salvação, proteção, libertação e prosperidade através do sacrifício de Jesus na cruz. Agora você precisa fazer sua parte, que é crer, orar e decretar com autoridade espiritual a vontade de Deus sobre sua casa e sua família. Agora é a hora, neste exato momento, não amanhã, não depois que você resolver outras coisas, não quando você se sentir mais preparado, porque o inimigo vai usar essas desculpas para adiar indefinidamente a transformação que Deus quer operar na sua vida. Junte-se a mim nesta oração poderosa. Coloque sua mão no coração. Feche os olhos se estiver em um lugar onde pode fazer isso e repita comigo em voz alta com toda a fé que você conseguir reunir dentro do seu peito, porque esta oração vai quebrar toda a maldição, vai expulsar todo o demônio, vai selar sua casa com proteção divina e vai estabelecer a presença de Deus como autoridade máxima dentro do seu lar. Ore assim comigo agora.
Senhor Jesus Cristo, eu me apresento diante do teu trono de graça neste momento, reconhecendo que tu és o único Senhor e Salvador da minha vida e da minha família. Confesso com minha boca que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o teu nome. E eu reivindico agora a autoridade espiritual que tu me deste através do teu sacrifício na cruz do Calvário. Eu decreto que minha casa é território consagrado a ti, que cada cômodo, cada porta, cada janela, cada móvel, cada objeto está debaixo da cobertura do teu precioso sangue, que foi derramado para minha redenção e libertação. Senhor, eu peço perdão por toda porta que foi aberta para o inimigo através do pecado, da rebeldia, da idolatria, das palavras de maldição. E eu aplico agora o sangue de Jesus sobre cada brecha espiritual, fechando toda entrada que o diabo usava para atacar minha família. Pai Celestial, eu clamo pela intervenção poderosa de São Miguel Arcanjo e de todos os anjos guerreiros que estão ao teu serviço. Ordeno em nome de Jesus que eles estabeleçam um cerco de proteção ao redor da minha casa, que nenhum demônio, nenhuma feitiçaria, nenhuma maldição, nenhuma enfermidade, nenhuma força das trevas consiga atravessar. Expulso agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito maligno que estava operando dentro da minha casa, todo demônio de discórdia, de enfermidade, de pobreza, de depressão, de medo, de ansiedade, e ordeno que eles saiam imediatamente e nunca mais retornem, porque minha casa pertence ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Você sentiu o poder dessa oração? Você percebeu algo mudando no ambiente espiritual ao redor de você? Isso não é imaginação, é real, é o poder do nome de Jesus, operando através da fé declarada em oração. E agora você precisa manter essa postura de vigilância e autoridade espiritual, porque o inimigo vai tentar voltar, ele vai tentar encontrar outras brechas. Mas você não vai permitir que isso aconteça, porque agora você conhece a verdade e a verdade te libertou. Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade que liberta não é apenas informação intelectual, é revelação espiritual, que transforma sua maneira de ver e de agir no mundo espiritual. Há algo que Deus quer que você saiba, e que poucos cristãos realmente entendem na profundidade que deveriam. Sua casa tem um chamado específico, um propósito eterno que vai muito além de ser apenas um lugar de moradia. Deus quer transformar sua casa em uma casa de oração, em um centro de avivamento, em um farol de luz que brilha na escuridão da sua vizinhança, em um refúgio para os quebrantados, em um altar de adoração, onde a presença de Deus habita permanentemente. Atos 2,46 nos mostra como a igreja primitiva se reunia de casa em casa, partindo o pão com alegria e singeleza de coração, e esse modelo de cristianismo doméstico, de fé vivida no dia a dia dentro dos lares, é o que vai trazer a verdadeira transformação para a sociedade, porque é impossível um país mudar se as famílias não mudarem primeiro. É impossível uma cidade ser impactada se as casas não forem consagradas ao Senhor. O Senhor está esperando a sua resposta. Ele está do outro lado da porta do teu coração, batendo gentilmente, como está escrito em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Isso não é apenas sobre salvação individual, é sobre Jesus querendo entrar literalmente na sua casa, estabelecer residência permanente ali,
fazer do seu lar o seu lar, e quando Jesus habita em uma casa, impossível as trevas prevalecerem, impossível o inimigo ter sucesso nos seus ataques, impossível a derrota, porque onde está a presença do Senhor, ali há liberdade, a paz, a alegria, a prosperidade, a saúde, há relacionamentos restaurados, há filhos sendo criados no caminho do Senhor, há um legado de fé sendo construído para as próximas gerações. Você não será mais o mesmo depois desta revelação. Algo fundamental mudou na sua compreensão espiritual, e agora você tem uma responsabilidade diante de Deus de viver à altura dessa verdade que foi revelada. Tiago 4,17 nos adverte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Você não pode mais alegar ignorância, você não pode mais dizer que não sabia. Agora você sabe exatamente o que precisa fazer. E Deus vai te cobrar por essa responsabilidade, mas não tenha medo, porque Ele não te deu apenas a revelação, Ele também te deu o poder e a capacidade de executar tudo o que foi revelado. Filipenses 2,13 garante: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Isso significa que o próprio Deus vai trabalhar dentro de você, gerando o desejo correto e depois te capacitando para executar esse desejo de forma vitoriosa. Tire um momento só seu e pergunte ao Espírito Santo o que ele está dizendo agora ao seu coração, porque eu posso estar compartilhando verdades gerais, princípios bíblicos universais, mas o Espírito Santo conhece sua situação específica. Ele sabe exatamente qual é o ponto nevrálgico que precisa ser tocado na sua vida. Ele conhece cada demônio que está operando contra você e sua família. Ele vê cada brecha que precisa ser fechada, e Ele está pronto para te guiar em um processo personalizado de limpeza, libertação e consagração da sua casa. Romanos 8,26 nos conforta dizendo que o Espírito nos ajuda nas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você não sabe como orar, quando você não tem palavras para expressar a angústia do seu coração, o Espírito Santo que habita dentro de você faz a intercessão perfeita diante do Pai Celestial. Mas isso não é tudo. Há mais, muito mais do que você pode imaginar. Porque Deus não está interessado apenas em proteger sua casa das forças demoníacas. Ele quer encher sua casa com a glória dele. Ele quer que cada pessoa que entre na sua porta sinta a presença tangível do Espírito Santo. Ele quer que sua casa seja conhecida no mundo espiritual como território inviolável, como propriedade exclusiva do reino de Deus, como uma embaixada do céu aqui na terra. Quando Rabi escondeu os espias em Jericó e colocou o cordão vermelho na janela, ela estava marcando sua casa como território protegido, e quando a cidade inteira foi destruída, apenas a casa dela foi poupada, porque ela havia feito uma aliança com o Deus de Israel. O sangue de Jesus é o seu cordão vermelho que marca sua casa como propriedade de Deus. E quando os juízos de Deus passarem sobre a terra, os anjos vão ver o sangue e passar adiante sem tocar naqueles que estão cobertos pela aliança do Calvário. Este é seu momento de decisão, sua encruzilhada espiritual, onde você escolhe entre continuar vivendo debaixo de opressão ou entrar em uma nova dimensão de vitória e proteção divina. E eu estou aqui como testemunha profética, te dizendo que o céu está esperando sua decisão, porque Deus respeita o livre-arbítrio que Ele mesmo te deu. Ele nunca vai forçar sua vontade sobre sua vida. Ele oferece, Ele convida, Ele chama, mas a decisão final é sempre sua. Deuteronômio 30:19 coloca essa escolha de forma muito clara. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu
e a tua descendência. Você quer vida ou morte? Bênção ou maldição? A resposta parece óbvia, mas quantas pessoas escolhem a morte e a maldição através da passividade espiritual, da negligência, do adiamento das decisões certas? Há poder no sangue de Jesus, que foi derramado há 2000 anos no Gólgota, mas que permanece eficaz e poderoso até hoje para purificar, proteger e libertar todo aquele que invoca o nome do Senhor com fé sincera. E você precisa entender que quando você aplica o sangue de Jesus sobre sua casa, você não está fazendo um ritual simbólico vazio. Você está ativando uma realidade espiritual que tem consequências concretas no mundo natural. Hebreus 9:22 nos ensina: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O sangue sempre foi e sempre será o elemento mais importante em qualquer aliança com Deus. E nós temos acesso ao sangue perfeito, ao sangue do Cordeiro Imaculado, que tira o pecado do mundo e que quebra toda maldição que foi estabelecida através do pecado e da desobediência. Apenas pare, sinta o que Deus está comunicando à sua alma agora, porque enquanto você lê estas palavras, algo muito maior está acontecendo no mundo invisível. Decisões estão sendo tomadas no tribunal celestial. Ordens estão sendo emitidas para os exércitos angelicais. Demônios estão sendo removidos de posições que eles ocupavam há anos. Bênçãos que estavam retidas estão sendo liberadas. Portas que estavam fechadas estão sendo abertas. E tudo isso por causa da fé que está brotando no seu coração neste momento exato. Marcos 11:24 promete: por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede receber, e tê-lo-eis. Essa é a chave. Crer que você já recebeu antes mesmo de ver a manifestação física. Ter fé que a oração foi ouvida e respondida mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram, porque a fé não é baseada no que você vê, mas no que Deus prometeu em sua palavra infalível. O inimigo da sua alma está aterrorizado neste momento porque ele sabe que você descobriu a arma que ele mais teme. Ele sabe que você entendeu a autoridade que você tem em Cristo. Ele sabe que a partir de hoje você não vai mais ser uma vítima passiva dos ataques dele, mas um guerreiro espiritual que peleja as batalhas do Senhor com as armas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. 2 Coríntios 10:4 declara: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Você não luta com armas naturais. Você não depende de sua própria força ou sabedoria. Você tem acesso ao arsenal celestial, que inclui a palavra de Deus, o nome de Jesus, o sangue do Cordeiro, a unção do Espírito Santo e os exércitos angelicais que são enviados para ministrar a favor daqueles que herdam a salvação. Cada palavra que você está lendo é como um tijolo sendo colocado na construção de uma muralha espiritual ao redor da sua casa. Cada verdade revelada é como uma torre de vigia sendo erguida nos cantos do seu território. Cada versículo bíblico citado é como uma bandeira sendo fincada no solo, declarando a soberania de Deus sobre aquele espaço. E quando essa construção espiritual estiver completa através da oração de consagração que você vai fazer daqui a pouco, sua casa vai se tornar uma fortaleza inexpugnável que o inimigo não conseguirá penetrar, não importa quantas vezes ele tente. Provérbios 18:10 nos assegura: torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. O nome de Jesus não é apenas um som que você pronuncia. É uma torre de proteção, é um refúgio seguro, é uma garantia de vitória contra todo o poder do inferno. Agora preste muita atenção porque vou revelar algo que pode ser a peça final deste quebra-cabeça espiritual que você está montando. A proteção da sua casa não depende apenas de uma oração inicial.
Ela requer uma manutenção diária, uma vigilância constante, uma consagração renovada todas as manhãs quando você acorda e todas as noites antes de dormir. Você precisa estabelecer um altar de oração na sua casa. Pode ser um cantinho simples, onde você se ajoelha todos os dias e intercede pela sua família, onde você decreta bênçãos sobre cada membro da casa, onde você quebra toda a maldição que o inimigo tenta estabelecer, através das palavras, das músicas, das imagens que entram pelos meios de comunicação. Josué estabeleceu um altar em Siquém e reuniu todo o povo para renovar a aliança com Deus. E você precisa fazer o mesmo na sua casa regularmente, reunir a família e declarar juntos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não guarde só para você. Compartilhe com quem você ama, porque talvez essa seja a resposta que o coração dela espera. Talvez seu marido esteja sofrendo em silêncio. Talvez sua esposa esteja sendo atormentada por pensamentos que ela não consegue controlar. Talvez seu filho esteja sendo atacado na escola por forças espirituais que você nem imagina. Talvez seus pais estejam vivendo debaixo de uma opressão que poderia ser quebrada se alguém orasse com autoridade pela casa deles. Tiago 5,16 nos incentiva: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando você ora pela casa de alguém que você ama, você está estendendo a proteção celestial sobre aquela família. Você está sendo usado por Deus como um canal de bênção e libertação. Você está prestes a entrar na parte mais poderosa desta mensagem, o momento onde a teoria se transforma em prática, onde o conhecimento se torna experiência, onde a revelação produz transformação, e eu preciso que você se prepare espiritualmente, porque o que vai acontecer agora vai marcar sua vida para sempre. Coloque sua mão no coração novamente, sinta as batidas aceleradas que indicam que algo profundo está acontecendo dentro de você. Respire devagar e se conecte com o Espírito Santo que habita no seu interior. E prepare-se para fazer a oração mais importante que você já fez pela sua casa e pela sua família. Esta segunda oração vai selar tudo o que foi construído até aqui. Vai consagrar definitivamente sua casa como território santo. Vai estabelecer os anjos em posição de guarda permanente e vai liberar a presença manifesta de Deus para habitar em cada cômodo do seu lar. Fale com Deus agora, com toda a fé que você tem. Diga a Ele com fé: Pai Celestial, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, eu me prostro diante de Ti neste momento com profunda reverência e gratidão pelo Teu amor imensurável e pela Tua misericórdia, que se renova todas as manhãs sobre minha vida e sobre minha família. Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que Tu és o único mediador entre Deus e os homens, que através do Teu sacrifício perfeito na cruz do Calvário, Tu abriste o caminho para que eu pudesse ter acesso direto ao trono da graça. E eu venho agora, coberto pelo Teu sangue precioso, reivindicar todas as promessas que estão escritas na Tua palavra infalível. Espírito Santo, eu te convido neste momento para encher minha casa com Tua presença gloriosa, para habitar em cada cômodo, para tocar cada pessoa que vive debaixo deste teto, para transformar este lugar em um santuário de paz, adoração e comunhão com o Deus vivo. Pai, eu decreto agora, em nome de Jesus Cristo, que minha casa está consagrada a Ti para sempre. Que estas paredes, este teto, este chão, cada porta, cada janela, cada móvel, cada objeto está dedicado ao Teu serviço e à Tua glória.
Eu clamo pela proteção poderosa dos teus anjos guerreiros, especialmente São Miguel Arcanjo, e todos os exércitos celestiais que estão ao teu comando. Ordeno que eles estabeleçam um cerco de fogo ao redor da minha propriedade, que nenhuma força das trevas consiga atravessar. Que eles montem, guarda dia e noite sem cessar, que eles expulsem todo demônio que tentar se aproximar, que eles bloqueiem toda feitiçaria e toda maldição que for lançada contra mim e minha família. Senhor, eu quebro agora em nome de Jesus toda palavra de maldição que foi proferida contra minha casa, toda inveja, todo ciúme, toda palavra de morte que foi falada por pessoas que entraram aqui ou que passaram em frente à minha porta, eu anulo no sangue de Jesus. Toda feitiçaria, toda macumba, todo trabalho espiritual que foi feito para destruir minha família, e decreto que tudo isso volta para o inferno, de onde veio, sem causar nenhum efeito sobre nós, porque estamos protegidos pela aliança do sangue de Jesus. Pai Celestial, eu peço que o Teu Espírito Santo revele se há algum objeto na minha casa que está servindo de ponto de contato para a atividade demoníaca. E eu me comprometo agora, diante de Ti, a remover imediatamente tudo o que não Te agrada, tudo o que não glorifica o Teu nome, porque eu quero que minha casa seja um lugar onde somente Tu és adorado e exaltado. Senhor Jesus, eu Te peço perdão por todas as vezes que eu falhei em proteger espiritualmente minha família, por todas as brechas que eu abri através do pecado, da negligência, da passividade espiritual. E eu me comprometo agora a ser um vigilante fiel, um intercessor constante, um sacerdote do meu lar que assume a responsabilidade de manter o ambiente espiritual limpo e consagrado. Que a partir de hoje, minha casa seja conhecida no céu como uma casa de oração, conhecida na terra como um farol de luz que brilha na escuridão, e conhecida no inferno como território proibido, onde os demônios não têm permissão nem autoridade para operar. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder do seu sangue derramado no Calvário, pela autoridade que me foi delegada como filho e filha de Deus, eu decreto proteção total, cobertura celestial completa, bênção abundante, paz sobrenatural, saúde plena, prosperidade em todas as áreas, relacionamentos restaurados, filhos abençoados e guardados no caminho do Senhor, sobre minha casa e sobre todos que habitam nela agora e para sempre. Amém e amém. Você sentiu o tremor espiritual que aconteceu enquanto você orava? Você percebeu a presença tangível do Espírito Santo enchendo o ambiente ao seu redor? Isso não é manipulação emocional, não é histeria religiosa, é a resposta genuína do céu quando um filho de Deus ora conforme a vontade revelada do Pai Celestial. E agora você tem uma responsabilidade sagrada de manter essa consagração, de vigiar e orar continuamente para que o inimigo não encontre nenhuma brecha através da qual ele possa voltar a operar. Lucas 11, 24, 26 nos adverte sobre o perigo de uma casa que foi limpa, mas não foi preenchida com a presença de Deus. O demônio que foi expulso vai voltar e encontrar a casa vazia, varrida e ornamentada. E então ele vai buscar 7 outros espíritos piores que ele. E o último estado daquela pessoa fica pior que o primeiro. Por isso, você não pode apenas expulsar as trevas. Você precisa encher cada espaço com a luz gloriosa da presença de Deus através de adoração constante, leitura da palavra, oração em família, comunhão uns com os outros em amor genuíno. Há algo extraordinário que aconteceu no mundo espiritual. Enquanto você fazia essas orações, decretos foram registrados no tribunal celestial. Anjos receberam ordens diretas do Altíssimo. Demônios foram convocados diante do trono de Deus e receberam notificação judicial de que eles não têm mais autoridade sobre sua casa,
Portas que estavam abertas para a maldição foram fechadas e seladas com o sangue de Jesus. E janelas dos céus que estavam fechadas sobre sua vida foram abertas para derramar bênçãos que não caberão em seus celeiros. Malaquias 3:10 contém uma promessa poderosa para aqueles que são fiéis a Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Quando você consagra sua casa a Deus, quando você é fiel nos dízimos e nas ofertas, quando você abre seu lar para ser usado no reino, Deus abre as janelas dos céus e derrama bênçãos materiais, espirituais, emocionais, relacionais, que vão transbordar para além das suas necessidades pessoais e se tornar fonte de bênção para outros. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague com o passar dos dias. Não permita que a rotina e as preocupações do cotidiano façam você esquecer das verdades eternas que foram reveladas hoje, porque o inimigo vai usar exatamente essa estratégia para neutralizar a transformação que Deus operou na sua vida. Tiago 1:22-25 nos exorta: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Você não pode apenas ouvir essa mensagem e não fazer nada a respeito. Você precisa agir, implementar, colocar em prática tudo o que foi revelado. E quando você fizer isso com fidelidade e perseverança, você vai experimentar a bem-aventurança que Deus preparou para aqueles que não apenas ouvem, mas praticam a palavra. A partir deste momento, sua casa nunca mais será a mesma. Algo fundamental mudou no mundo espiritual. E essa mudança vai começar a se manifestar no mundo natural nos próximos dias e semanas, de formas que vão te surpreender e glorificar a Deus. Você vai notar uma paz diferente quando entrar pela porta. Seus filhos vão começar a ter sonhos e visões espirituais. Seu casamento vai experimentar uma renovação no amor e na comunhão. As finanças vão começar a prosperar de maneiras inesperadas. Oportunidades que estavam bloqueadas vão se abrir. Pessoas certas vão aparecer na hora certa. E você vai saber no seu espírito que tudo isso é resultado direto da consagração que você fez hoje. Josué 24:15 ecoa através dos séculos até chegar ao seu coração hoje. Escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração não é apenas uma frase bonita para quadro na parede. É um decreto profético que define o destino espiritual de gerações. E quando você faz essa escolha radical de servir somente a Deus, todas as bênçãos da aliança abraâmica se tornam disponíveis para você e sua descendência. O testemunho da sua vida e da transformação da sua casa vai se tornar uma arma poderosa nas mãos de Deus para alcançar outras famílias que estão sofrendo os mesmos ataques espirituais que você sofria antes de descobrir essas verdades. E você tem a responsabilidade de compartilhar essa mensagem com todos que Deus colocar no seu caminho. Marcos 16:15 registra a ordem de Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso não é responsabilidade apenas dos pastores e missionários. É mandamento para todo discípulo de Jesus Cristo. E uma das formas mais eficazes de pregar o evangelho é através do testemunho de uma vida transformada e de uma casa que manifesta visivelmente a presença e o poder de Deus.
Se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Ele orquestrou cada detalhe para que você chegasse até aqui e ouvisse exatamente o que seu espírito precisava ouvir. E agora, você não pode simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido, porque algo profundo de fato aconteceu no mundo invisível que tem consequências eternas. Isaías 55:11 promete: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus que foi semeada no seu coração hoje não vai voltar vazia. Ela vai produzir fruto abundante na sua vida e na vida de todos que você ama. Mas você precisa regar essa semente com oração, protegê-la com obediência e deixá-la crescer através da fé perseverante que não desiste diante das dificuldades temporárias. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo, tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.